Tudo bem com vocês? Tá tudo bom. Bom, eu vim desse jeito assim, bem nada a ver, porque eu queria falar sobre um assunto que está muito em alta ultimamente, principalmente essa semana, não é mesmo? Esse ano, na verdade, que é sobre as eleições. Eu não gosto de me pronunciar quanto a isso, na verdade eu nem queria me pronunciar quanto a isso, porém eu vi uma certa necessidade de comentar sobre isso porque eu não aguentava mais guardar aqui no meu coração que estava me sufocando para falar. Então, eu estava pensando sobre esse assunto no caminho para casa hoje, depois do trabalho, e cara, eu pensei em muita coisa que eu fiquei assim indignada de verdade. E a primeira coisa é, como cristã, como uma cidadã cristã aqui nesse nosso país maravilhoso, eu venho dizer como uma pessoa cristã também, cidadã e cristã. E eu queria dizer que, cara, como tá feio. Já tá ridículo, na verdade. E não era pra ser assim, na verdade. A intenção não era pra ser assim. E as pessoas, elas, nessa época, a gente vê tanta falta de respeito, tanto com as pessoas, nós cidadãos, uns contra os outros, tanto contra quem se elegeu para, independente de qualquer cargo, mas principalmente para presidente. E, enfim, direita, esquerda e todas essas coisas. E eu parei para pensar no que eu achava sobre isso, que na verdade eu não queria parar pra pensar, porque eu falei, cara, eu não quero virar uma dessas pessoas que se viram contra as outras e gritam e não importam o que as outras pessoas dizem, não importa a opinião dos outros, é o que eu penso e enfim. E eu realmente não queria pensar nisso e eu pensava assim que esse ano meu voto ia ser em branco. Mas eu parei para observar os candidatos e eu escolhi o meu candidato a qual eu queria votar. Só que eu não comentei sobre isso em nenhuma rede social e quem me perguntava, eu comentava muito por cima e eu falava com as pessoas mais próximas de mim. Só que, quando eu parei para pensar sobre isso, eu fiquei assim, cara, eu preciso me pronunciar, porque as pessoas que estão se pronunciando, a maioria delas pelo menos, são pessoas que não respeitam opiniões de outras. E isso é o que a gente mais vê. Muita gente não se pronuncia sobre eleições porque pela falta de respeito de outras pessoas. Então eu decidi me pronunciar colocando o vídeo aqui para quem quisesse ver independente. E a primeira coisa que eu queria abordar foi uma passagem que me veio à memória sobre em 1 Samuel 8, onde o povo de Israel, que já tinha um rei que era Deus, depois deles voltarem do Egito, depois de Deus fazer o que ele fez com todo o povo de Israel, o povo ainda queria um rei, como todas as outras nações. E Samuel foi orar a Deus e Deus falou, deixa eles escolherem um rei, se é isso que eles querem, deixa eles escolherem. E então Samuel foi lá e falou com o povo e falou o que o rei iria fazer com eles. Ele não deixou nada encoberto, ele falou tudo o que o rei poderia fazer com o povo. E o povo mesmo assim aceitou, sabendo claramente do que ia acontecer. E depois disso, Samuel falou com Deus de novo e Deus falou, deixa eles escolherem um rei. Se eles querem um rei, eles têm essa liberdade de escolher um rei. E foi então que Israel escolheu um rei e desde então Israel começou a ter um rei. Mas o que me chamou a atenção nessa parte foi a forma com que Deus lidou com essa situação. Deus, ele é perfeito, ele não tem defeitos e com certeza ele é o melhor candidato, assim, sem sombra de dúvidas, para reinar algum lugar ou até o mundo inteiro, que é o que ele faz. E, nossa, Deus, ele tem um respeito tão grande quanto a isso, quanto ao povo, porque mesmo ele sendo o melhor candidato, mesmo ele sendo rei de tudo, mesmo foi ele que libertou o povo, foi ele que cuidou todo esse tempo do povo, ele respeitou a opinião do povo com que queria um rei, e ele respeitou o rei que foi elegido desde então. E depois disso, quando os reis eles eram elegidos para ser rei em Israel, Deus honrava o rei de Israel,
porque Deus, ele é respeitoso. E Deus, sendo quem ele é, ele respeitava quem estava reinando Israel. E isso é o que nós precisamos saber, é o que nós precisamos ser. Nós precisamos respeitar tanto as pessoas quanto os nossos candidatos, independente se você concorda ou não com o que ele fala. Escolha o melhor para você, escolha o melhor que você quer. Eu vejo os cristãos brigando uns contra os outros porque um não concorda com o voto do outro. Cara, primeiramente, o voto, ele era para ser secreto. Eu acho que o voto deveria ser secreto mesmo, porque quando você começa a falar sobre o seu voto, as pessoas reagem de forma diferente, as pessoas reagem de uma forma ruim e elas simplesmente te afastam. Eu estava vendo muito nas redes sociais, cristãos que estavam se pronunciando contra falando sobre o seu candidato, e muitas pessoas pararam de seguir, muitas pessoas começaram a falar coisas ruins sobre essa pessoa, porque não sabem respeitar o voto de outra pessoa. E um exemplo muito claro em que eu pensei é sobre o erro. O nosso voto é como um erro, não que ele seja um erro, mas é como um erro. Eu erro, você erra, todos nós erramos. O meu erro pode não ser o mesmo erro que o seu, porém, ainda assim é um erro e não diferencia eu de você. A única coisa que diferencia é o que eu fiz de errado e o que você fez, mas no final é tudo a mesma coisa. Então, respeite o voto do outro como um erro, porque você também vai votar e você também tem erros. Isso não te diferencia da outra pessoa. Então, saibam respeitar. Cara, é o meu primeiro ano que eu vou votar e eu tô muito frustrada, não com os candidatos, mas com as pessoas não sabendo respeitar umas às outras. Todo mundo, muita gente, muita sociedade vive gritando, tipo, eu te respeito, eu tenho que te respeitar, eu preciso te respeitar. Só que, na verdade, a frase em que a sociedade usa é eu te respeito até o ponto em que você concorda com o que eu digo. E, na verdade, que eu saiba, essa frase não era para significar isso. Essa frase é eu te respeito independente do que você pense. Eu te respeito e eu não vou envergonhar você por causa de uma coisa que eu não concordo. Então, pensem bem antes de se pronunciar sobre política e antes de perguntar para alguém em quem ela vai votar. Primeiro pense, eu quero ser respeitado? Eu preciso respeitar. Então, a partir do momento que você quer ser respeitado sobre o seu voto, sobre o seu candidato, saiba respeitar o candidato e o voto da outra pessoa, porque no final vocês estão vivendo no mesmo país, vocês vão viver com o mesmo candidato que for eleito e vocês vão continuar trabalhando, vocês vão continuar estudando, vocês vão continuar a mesma coisa. Então, se você acha que um candidato é bom para você, vote no seu candidato. E você, como cristão, principalmente, saiba quais são os seus princípios e o que a Bíblia diz sobre isso, porque não é só o que a sociedade diz, mas é o que os seus princípios te levam a dizer. O que Deus te leva a pensar sobre essas coisas. Não é o que a sociedade diz. Eu mesma, antes de decidir sobre um candidato, eu pensava como a sociedade falava. O que eles falavam eu concordava, mas quando eu parei para pensar, eu falo, cara, o que eu tava fazendo? Então parem para pensar, parem para pensar nos seus princípios e parem para pensar que vocês ainda vão viver no mesmo país, que vocês ainda vão viver sobre o mesmo lugar e quando as eleições passar, o seu irmão ainda vai estar do seu lado, a pessoa ainda vai estar trabalhando com você, ou estudando com você, ou indo na igreja com você, ainda vai ser a mesma pessoa, independente do voto dela. Então parem de brigar por coisas mesquinhas, defendam os seus princípios, mas não, cara, entenda o limite das coisas. O seu limite começa quando o do seu irmão acaba. Então parem, tá ficando feio, tá ficando ridículo. E eu realmente não queria me pronunciar dessa maneira. Mas eu senti muita necessidade de que vocês entendam que Deus, sendo perfeito, sendo tudo o que Ele é,
ele respeitava o que as pessoas pensavam. E ele não obrigava, ele não pegou o rei de Israel que foi escolhido e mostrou todos os defeitos dele para todo mundo ver que Deus era melhor. Deus sabia que ele era o melhor. Deus sabia que ele era o melhor, mas ele respeitava o que o povo pensava. E ele não usou de erros, defeitos ou passado de alguém para mostrar que ele era o melhor. Ele respeitava. E se Deus respeita, que dirá nós temos que respeitar o limite do nosso irmão. Então, se você não concorda com o que ele pensa, pense do seu jeito. Pense dos seus princípios. Pense como a Bíblia pensa. E para de atingir o limite do seu irmão, porque a partir do momento em que você humilha alguém, ou como ao voto, como qualquer coisa do tipo, a outra pessoa também tem esse direito de fazer isso com você. Só aí cabe da pessoa fazer ou não. Então, pense bem antes de você se pronunciar sobre algo, sobre algum candidato e sobre qualquer pessoa. Pense bem antes de perguntar, e aí, em quem você vai votar? Pense bem, se você está respeitando as outras pessoas, então exija respeito. Mas agora, se você não respeita o candidato de outra pessoa, então não exija respeito. Beleza? Eu queria me pronunciar, a primeira vez que eu falo sobre isso, eu ia falar no Instagram, mas eu achei melhor vir falar aqui para quem quisesse ver. E esse é a minha concepção. Se você quer comentar algo sobre o que você não concorda, não perca o seu tempo. Agora, se você concorda, beleza, vamos lá, e dia 7 estamos aí, estamos votando e vamos pegar consciência, galera. Vamos respeitar. Eu te respeito até o ponto que você também me respeita. Eu tenho que te respeitar independente da sua opinião, independente do seu voto. Depois do dia 7, o Brasil vai continuar, o dia vai continuar e tudo vai continuar. Então parem de perder pessoas por um momento. Pare de desrespeitar aquelas pessoas que te respeitavam. Beleza? É isso que eu queria passar para vocês. É algo bem simples, bem sincero e algo para vocês refletirem. Beleza? Então é isso que eu quero deixar para vocês. Se inscrevam no canal, você que não é inscrito. E um beijo e um queijo e tchau!